Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Bases Matemáticas e Física para RMN. Lembrando que esse curso faz parte da Escola Brasileira de RMN e é oferecido pela Associação de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear. Os professores que vão ministrar o curso são o Adolfo Moraes, o Ícaro Caruso e eu. O tópico que eu gostaria de discutir com vocês hoje é eletrodinâmica e a gente vai discutir um pouquinho sobre tensão, corrente, resistência elétrica e como essas coisas estão associadas, que é a lei de Ohm. Vamos tentar sair de princípios mais básicos e ver como é que a gente pode definir essas grandezas e depois conectá-las, dando origem ao que a gente chama então de lei de Ohm. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou aqui do Instituto de Física de São Carlos. Bom, vamos começar então, gente, falando da definição do que a gente chama de tensão elétrica ou diferença de potencial. Bom, primeiramente, tensão e diferença de potencial é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes e provavelmente ao longo dessa aula, às vezes, eu vou me referir como tensão ou diferença de potencial, que as coisas estão meio misturadas aqui na cabeça, tá? Mas a gente vai considerar que é a mesma coisa. Bom, o que a gente pode falar então sobre tensão elétrica e diferença de potencial? Vamos imaginar então, a gente sabe da eletrostática lá que se eu tenho um conjunto de cargas no espaço, essas cargas geram em torno dela o que a gente chama de campo elétrico. A configuração da carga não é muito importante, o que é importante é que existe um campo elétrico no espaço. Então posso até esquecer as cargas desde que eu conheça a configuração do campo elétrico. Bom, o que a gente define como sendo potencial de um certo ponto? Isso é uma consequência direta da força elétrica ser uma força conservativa. E o potencial de um certo ponto está associado com a energia potencial que eu teria se eu colocar uma certa carga conhecida naquele ponto. O produto daquela carga vezes o potencial vai me dar a energia potencial associada. A definição do potencial elétrico, basicamente, energia potencial por unidade de carga, é essa daqui, que seria essa integral de menos infinito até A do produto escalar de E escalar o deslocamento. Veja que se eu multiplicar isso aqui pela carga, isso aqui vira força elétrica. E essa expressão é a expressão do trabalho realizado pela força elétrica para trazer uma carga do infinito até aquele ali. Qual o trabalho que eu tenho que realizar para fazer isso, daquele ponto. Bom, a gente pode pensar do potencial elétrico para qualquer ponto. Então, se eu pegar outro ponto aqui, o potencial elétrico daquele ponto é dado por isso aí. A diferença de energia potencial, o próprio nome já diz, é exatamente a diferença entre isso e isso, que a gente pode rearranjar e escrever dessa maneira aqui, menos integral de A até B, E escalar vezes o vetor de deslocamento. Tá? Essa diferença de potencial elétrico é o que a gente chama também de tensão elétrica. E é medida em volts, porque o potencial elétrico é medido em volts. Ok, então agora que a gente já tem essa definição, que é uma definição geral para a diferença de potencial, vamos ver qual é o efeito da existência de uma diferença de potencial no movimento das cargas elétricas, já que a gente está falando de eletrodinâmica. Tá? Vamos lá. Então, o que nós temos aqui é uma região onde existe um campo elétrico, eu tenho dois pontos aqui com potenciais VA e VB, e eu coloco aqui uma certa carga. Vou colocar uma carga positiva como carga de prova. E aí a gente pega e vai imaginar que essa carga está se movimentando de A para B. Bom, se a carga está se movimentando e existe aqui, vamos supor que esse movimento seja só pela ação da força elétrica, eu posso definir um trabalho. O trabalho realizado para vir de A até B, se eu conheço a diferença de potencial, ele pode ser calculado como o negativo da variação da energia potencial. Essa é a propriedade básica de forças conservativas em mecânica ou em física, de modo geral. Então, a gente pode pegar aqui que isso aqui é igual a menos o valor da carga vezes V, lembrando que V é a diferença de potencial entre os dois pontos. Ok, daqui dá para a gente tirar já uma informação que é importante, que vai ser importante ao longo dessa apresentação. O trabalho, então, é Q0 potencial de A menos potencial de B. Olha, se o potencial de A for maior que o potencial de B, então esse trabalho é positivo. O que significa isso? Significa que a força elétrica, o trabalho que eu estou falando da força elétrica aí, favorece o deslocamento. Então,
o movimento natural de uma carga positiva vai ser sempre de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. E se a carga for negativa? Mas inverte. O movimento natural é do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Tá? E se for o contrário? Se o potencial de A for menor do que o potencial de B? Bom, aí a força elétrica vai se contrapor ao deslocamento, né? E aí eu tenho que realizar, tem que ter alguma força externa, algum processo que realize trabalho, que forneça energia para aquela carga, para ela ir do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Ok, então se eu quero obter, né, por exemplo, um circuito fechado, vamos imaginar que eu tenho aqui um fio, né, e eu tenho aqui uma carga se movimentando aqui. Uma carga positiva. Eu quero que essa carga se mova daqui para cá e depois fique movimentando, digamos, continuamente ao longo desse fio. O movimento, se esse ponto aqui tem um potencial maior do que esse ponto aqui, o movimento natural da carga aqui no fio vai ser esse. Mas aí eu preciso de alguma coisa para elevar o potencial dessa carga para ela voltar para esse potencial menor e continuar se movimentando, né, ao longo desse circuito, que é o nosso objetivo no final das contas. Tá? Esse elemento aqui vai ser as nossas baterias. Né? Então vamos falar um pouquinho agora das baterias. Né? A história da bateria é bem interessante, porque ela começa lá com Luigi Galvani, né, que fazia estudos em bioeletricidade, eletricidade de tecidos, digamos assim, biológicos. A ideia do Galvani, né, ele tinha um experimento, ele mostrou, na verdade, que se você pegasse aqui, ó, uma perninha de rã lá, né? Aqui está uma perninha de rã. E conectasse, né, nessa perninha aqui, 2 eletrodos de metais diferentes, é importante. Né? Então, esse aqui é um eletrodo, sei lá, de cobre, esse aqui de zinco, ou cobre-prata, o que for, e você conectasse esses eletrodos aqui, a perninha se mexia. Né? Então, ocorria aí um espasmo. O Galvani, na época, pensou nisso como sendo uma coisa desse tipo, que os tecidos biológicos tinham uma eletricidade natural. Né? E numa das apresentações dele, outro cientista que estava assistindo, o Alessandro Volta, deve ter ficado pensando, não, peraí, o que acontece, por exemplo, se eu colocar o mesmo metal? Em vez de eu colocar metais diferentes, eu colocar aqui o mesmo metal. Né? E ele viu que quando, depois ele fez o experimento, viu que quando ocorria isso aí não acontecia nada com a perninha da rã. Né? Então, pensa o seguinte, então essa diferença aí não deve estar associado de fato com o tecido biológico, deve estar associado com os metais. E foi aí que ele fez um experimento para mostrar isso no laboratório e ele criou o que a gente chama hoje de bateria de volta. Né? Então a bateria de volta basicamente o que ele fez foi pegar aqui uma chapa ou um pedaço de cobre, né? Colocar aqui um outro pedaço agora de prata e aqui no meio ele colocou um material poroso e colocou salmoura. Né? Água e sal. Com isso, ele conseguiu gerar entre esse ponto e esse uma certa diferença de potencial. E essa diferença de potencial era mantida. Algumas constatações interessantes foi que essa diferença de potencial ela dependia basicamente da diferença entre os dois metais. Se eu trocasse um desses metais aqui, eu mudava a diferença de potencial. Se eu colocasse 2 metais iguais, não ocorria diferença de potencial. Tá? Então ele inclusive propôs que para você obter diferenças de potenciais maiores, você poderia associar esses elementos aqui em série, ou seja, colocar um em cima do outro. Foi exatamente isso que foi feito. E por isso que a bateria de volta ficou conhecida como pilha de volta, porque era uma pilha desses elementos aqui. Né? Então, mas essa era a ideia básica. Bom, vamos falar então um pouquinho, tentar entender o que pode estar acontecendo aqui nessa bateria simples. Né? O símbolo que a gente usa para bateria é esse aqui. Ó.
Então você tem aqui esse traço grande que representa o terminal positivo, né? Aqui o traço pequeno que é o terminal negativo, de modo que se eu coloco uma carga positiva, como a gente viu, ela naturalmente é transferida aqui para o terminal positivo. Eu consigo fazer uma elevação do potencial de uma carga positiva. Se for negativa, é o contrário, né? Eu consigo trazer ela daqui para cá com a bateria. O que a gente representa aqui é a diferença de potencial entre, né, os dois terminais aqui, né? Então aqui está representada a diferença de potencial. Esse tipo de estrutura a gente pode simular fazendo uma célula voltaica simples. Eu tenho basicamente aqueles mesmos elementos, ó. Tem aqui um eletrodo de cobre, o outro eletrodo, ao invés de usar prata, a gente pode usar zinco, tá? E aqui a gente vai usar como eletrólito não a salmoura, mas o ácido sulfúrico, tá? É uma solução aquosa aí de ácido sulfúrico. O que a gente pode pensar, né, para essa bateria simples? Olha, o que vai acontecer? Só esqueci de mencionar que isso aqui, na verdade, não precisa ser ácido sulfúrico, pode ser qualquer ácido, inclusive uma base. O que acontece aqui é basicamente o seguinte: quando eu mergulho os eletrodos aqui, vamos olhar para o zinco, então esse zinco metálico aqui, sólido, se transforma aí num íon zinco diluído na água, no eletrólito, mais 2 elétrons. Então a superfície dele aqui fica carregada negativamente por causa desses elétrons que vão sendo liberados. E não ocorre a mesma coisa no eletrodo de cobre? Sim, ocorre a mesma coisa. Só que o quanto de elétrons que vai ser liberado, ou quanto eficiente, digamos assim, essa reação, depende de uma coisa chamada potencial de oxidação dos metais, né? Então, o potencial de oxidação do zinco é maior do que o do cobre. Então, aqui são liberados mais elétrons do que aqui. Então, veja que naturalmente aparece uma diferença de potencial entre esse ponto e esse, porque aqui tem muito mais carga negativa do que esse. Então, enquanto que esse terminal, digamos, fica com um potencial maior, tem menos carga, esse aqui fica com um potencial menor. Então, apareceu aqui uma diferença de potencial. Se eu conectar um circuito aqui, vai começar a fluir cargas através desse circuito, e aí esse movimento de cargas vai, por exemplo, acender uma lâmpada ou fazer funcionar alguma coisa que você colocou ali, né? Esse movimento de cargas, então, é a corrente elétrica que é estabelecida. Bom, aí tem uma coisa, né? Você falou assim, tá bom, está acontecendo isso aqui, mas isso aqui vai acontecer até que ponto? Porque a gente pensar, né, grosso modo aqui, essas cargas vão migrando e vai chegar um ponto em que a diferença de carga aí tende a ficar igual. Então, a diferença de potencial deveria desaparecer e não é isso que ocorre. Mas a gente tem que levar em conta o eletrólito. Porque o eletrólito, na verdade, eu tenho aqui íons de H2+, e SO4- que estão dissociados aqui na água. Esses íons de H2+ aqui, eles acabam sendo atraídos aqui por esses elétrons aqui, né? Enquanto que esses vão recombinar aqui nessa superfície, tá? Eles são atraídos por esses elétrons aqui e recombinam com esses elétrons, formando, né, gás hidrogênio. Tá? Então, basicamente, à medida que as cargas vão chegando, elas vão recombinando. Então, de forma que essa diferença de potencial entre esse polo e esse polo, ela é mantida, né? Então, nesse tipo de configuração, eu consigo manter a diferença de potencial enquanto essas reações estão ocorrendo, né? E é basicamente isso aqui que ocorre aí na pilha de volta. De fato, se você quer melhorar a eficiência dessas baterias, né, tem várias coisas que podem mudar. Hoje em dia a gente tem baterias extremamente eficientes, as baterias de automóveis, por exemplo, né, são baterias de lítio, onde você mudou, não só o metal não mudou muita coisa, a tecnologia está aqui, né, no eletrólito. Você tem eletrólitos que conseguem fazer essa transferência de carga, você consegue recarregar, né, em toda a tecnologia da bateria muda desse jeito. Quando o Volta propôs isso, teve uma corrida por baterias. Tem várias pessoas que desenvolveram baterias mais eficientes. Uma delas é a famosa pilha de Daniell. Você tem também, inclusive o Faraday, né, fez uma chamada pilha de indução ou bateria de indução, né? Então, a corrida por baterias, e até hoje as baterias estão sendo desenvolvidas, né? Mas basicamente a ideia é essa daí. Ok. Esse aqui é o Volta, aqui há um desenho da pilha dele, ó. Veja que é uma pilha de elementos aqui, ó. Metal 1, metal 2, ensanduichado aqui o seu eletrólito.
Gente, se vocês quiserem saber mais sobre baterias, tá? Tem esse canal aqui do meu colega aqui do Instituto de Física, o professor Luiz Antônio, que também está ajudando a gente com esses vídeos aqui, tá? Aqui, esse link aqui vai te dar o link para essa apresentação, que é exatamente sobre a bateria de volta. Então lá tem mais detalhes sobre a história, sobre como funciona, sobre os diferentes tipos de bateria. Se você quiser saber mais, é bem interessante você olhar lá nesse canal, tá? Bom, gente, agora a gente preparou aqui um experimentozinho para mostrar algum desses conceitos que a gente acabou de discutir. É um experimento bem simples que você vai achar em vários vídeos pela internet, mas vamos dar uma olhadinha aqui para a gente relembrar. Bom, o que a gente tem aqui, né, um recipiente, e nesse recipiente aqui eu vou colocar 2 eletrodos, tá? Um eletrodo de cobre, aqui, vou ligar esse eletrodo no terminal positivo de um voltímetro, e um eletrodo de zinco, tá? Que eu vou colocar aqui, e ligar no terminal aqui negativo de um voltímetro. De modo que o que eu vejo aqui no voltímetro é a diferença de potencial, né, entre os 2 eletrodos. Basicamente eu tenho os primeiros elementos da minha bateria, agora falta o eletrólito, né? Para eletrólito eu posso usar, a princípio, qualquer ácido ou base que você tenha. Eu vou usar esse eletrólito aqui, né? Que é bastante comum e serve bem como eletrólito para pilha, entre outras coisas, né? Então eu vou colocar aqui o eletrólito. Quando eu coloco isso aqui, o que você vai ter é essa diferença de potencial de 0,94 volts, né? Então agora essa minha bateria aqui gera 0,94 volts. Ok, aí surgem algumas questões. A primeira, será que se eu variar a área, né, dessas placas, eu vou mudar essa diferença de potencial? Dá uma pensada aí, 0,93, 0,94 volts. Será que a gente muda substancialmente esse potencial ou muda de alguma maneira? Né? Vamos testar isso. Então vou tirar agora os 2 eletrodos. Tá aqui. E vou substituir pelos eletrodos de área bem menor. Aqui o de cobre. E aqui o de zinco. (0,95 volts. Ou seja, mesmo valor, né, dada que a diferença da área era bastante grande. Tá? Ou seja, a diferença de potencial não depende da área das placas, e a gente já esperava isso, né? Que na nossa discussão a gente falou que a diferença de potencial basicamente dependia da diferença de potencial de oxidação entre o cobre e o zinco, né? Nesse caso, cobre e zinco, tá? Então, a gente esperava isso. Então se eu mudar o material de um dos eletrodos, eu mudo essa diferença de potencial? Bom, a princípio sim. Vamos verificar isso? Então, eu vou voltar aqui o eletrodo de cobre de maior área e vou substituir o eletrodo de zinco que eu tinha por um eletrodo de alumínio, né? Vamos ver o que acontece. Lembrando que o valor que tinha dado anteriormente era 0,94 volts. Vou retirar esses, colocar de volta o eletrodo de cobre que a gente tinha antes e vamos colocar aqui agora o eletrodo de alumínio. O valor que eu obtenho agora é de 0,42 volts. Né? Então baixou bastante a diferença de potencial porque esses 2 metais têm potenciais de oxidações diferentes. Tá? Ok, agora uma questão, né? Primeiro, bom, se a diferença de potencial só depende da diferença de potencial de oxidação, como é que eu consigo fazer uma pilha ou uma bateria, né, de maior diferença de potencial? Bom, a ideia é simplesmente você conectar, né, essas configurações, esses elementos em série. Então, se eu quero aqui, por exemplo, uma bateria de 0,39, 0,4 volts, se eu quiser uma 0,8 volts, basta eu colocar aqui mais um eletrodo de cobre e um eletrodo de alumínio e conectar os 2 em séries. Né? Isso me dá 0,8 volts e assim por diante. Foi exatamente isso que o Volta fez na pilha dele, né? Os eletrodos dele lá, ele tinha um eletrodo de cobre, o meio poroso com a salmoura e o eletrodo de prata. E depois você foi empilhando vários desses eletrodos para você ter uma diferença de potencial maior.
Outra questão interessante aqui, né? Nós variamos a área e vimos que a diferença de potencial não varia, como a gente, de certa forma, esperava, tá? Então, por que, gente, que se você pegar, por exemplo, uma bateria de moto, né, desse tipo aqui, ó, tá? Ela é desse tamanho, uma bateria de 12 volts, mas se você pegar uma bateria de caminhão, ambas são de chumbo ácido e também de 12 volts, a de caminhão, ela é desse tamanho, né? Por que define a diferença de tamanho da bateria, certo? Por que elas têm essa diferença de dimensão, sendo que a diferença de potencial é a mesma, né? Então, isso é um assunto para vocês pensarem, a gente pode eventualmente discutir isso depois. Bom, gente, agora que a gente já falou um pouquinho sobre diferença de potencial, tensão elétrica e baterias, vamos falar um pouquinho sobre a condução elétrica em si. Vamos começar discutindo o que seriam os condutores, né? Lá da eletrostática a gente viu que condutores são materiais, né, que possuem um grande número de cargas livres e as cargas podem se movimentar nesses materiais. Então, se você eletrizar um condutor por algum processo, né, essas cargas elas acabam depois ficando uniformemente distribuídas no material, tá? Então, se você pensar num condutor, por exemplo, um metal, a gente pode pensar que ele tem elétrons livres, ou seja, ele tem cargas livres, mas essas cargas elas vieram da estrutura atômica do metal. Então, uma vez que a carga, digamos assim, se torna livre, ela deixa lá um íon atômico positivo. Então, a gente pode pensar que um metal é basicamente íons fixos e elétrons livres, tá? O número de elétrons livres que um metal tem depende, né, do tipo de átomo que é constituído aquele metal. Por exemplo, no cobre ele contribui com 1 elétron por átomo. No zinco eu tenho 2 elétrons por átomo, né? Então o que a gente vai ter aqui é que a quantidade ou a densidade de elétrons livres que você tem no metal vai depender do material que você está considerando. Então vamos começar com um modelo de condução elétrica, né? Vamos começar a pensar no que seria a condução elétrica. Se a gente pensar assim, né, muito, digamos assim, ingenuamente, a gente pode pensar que é uma coisa desse tipo aqui, né? Eu venho lá, aplico uma diferença de potencial, estou representando aqui com mais e menos, eu tenho aqui um campo elétrico associado, tá? E aí esse campo elétrico vai gerar uma força elétrica nos elétrons livres que vão se movimentar através do metal. Então eu tenho aqui os íons positivos da rede, né? E os elétrons livres se movimentando aqui, né? Pulando de átomo para átomo, digamos assim, tá? Bom, é um modelo bastante ingênuo. Vamos tentar elaborar um pouco mais em cima desse modelo. Tá, então vamos sair, né, desse modelo aqui. Lembrando que o movimento dos elétrons é na direção contrária ao campo elétrico, por causa da força elétrica aqui, que é, né, Q vezes Z, só que o elétron tem carga negativa. Tá? E vamos começar a elaborar, então, primeira coisa, considerando que o modelo não é uma condução unidimensional, posso considerar, por exemplo, um modelo bidimensional ou até tridimensional. Mas ainda continuo com essa ideia, né, que o elétron vai circulando e pulando de átomo para átomo. Não é de fato assim que a coisa acontece, porque o que vai acontecer de fato é que esses elétrons estão livres para se movimentar no metal e estão sujeitos ao movimento térmico, porque esses elétrons estão a uma temperatura finita, né? Então você tem basicamente alguma coisa desse tipo. Eu tenho aqui meus íons da rede, que estão representados pelas bolas vermelhas aqui, e os elétrons se movimentando ao longo daquele metal, tá? Esse movimento ele pode ter duas componentes, na verdade tem duas componentes. Ele tem uma componente de movimento que é devido à ação do campo elétrico, o campo elétrico está fazendo os elétrons se movimentarem, mas também tem um movimento aleatório, que é devido a eles estarem numa temperatura finita. Então tem um movimento térmico totalmente aleatório. Se a gente olhar, por exemplo, a trajetória de um elétron, né, é basicamente isso aqui, né? Ele vai andando aqui numa certa velocidade com uma certa direção, e aí ele encontra, por exemplo, um íon dessa rede. Ele interage com esse íon, muda a direção da velocidade, mas muda aleatoriamente de modo que você vai tendo um comportamento desse tipo. Mas, em média, esse elétron vai sendo arrastado, né, ao longo do condutor pela ação do campo elétrico. Então, tem dois movimentos envolvidos. O movimento térmico, que é aleatório, e o movimento de arrasto, que é devido à aplicação do campo elétrico.
Então, gente, isso é importante a gente ver, porque a gente é acostumado a ver essas figurinhas aí para corrente elétrica, para condução elétrica, né? O campo elétrico aplicado aqui, o movimento dos elétrons em direção contrária, por causa dessa relação aqui, né? Mas todos os elétrons alinhadinhos, né? O movimento ordenado de elétrons, né? Bom, não tem nada de errado com essa figura, desde que você note que, na verdade, o que está sendo representado aqui não é o movimento do elétron como todo, é só o movimento de arrasto devido ao campo elétrico. Então, isso aqui é o que a gente chama de velocidade de arrasto. Todos os elétrons têm uma certa velocidade de arrasto, né? E se o campo elétrico é constante ao longo do condutor, essa velocidade de arrasto é a mesma para todos os elétrons, tá? Então, um parâmetro importante para a gente definir a condução elétrica aqui vai ser essa velocidade de arrasto, tá? Então, vamos considerar. Mas antes disso, eu queria falar um pouco do que é corrente elétrica, né? Vamos pensar, então, o que é corrente elétrica? Qual que é a definição? Carga elétrica que atravessa uma seção A do condutor durante um certo tempo ΔT. Essa é a definição de corrente elétrica. Ou seja, é ΔQ sobre ΔT. Né? Ou, se você quiser, né, em termos diferenciais, é dQ/dt. A unidade, né, unidade de carga por unidade de tempo, é o coulomb por segundo, que a gente chama de ampere. Né? Então, a corrente é medida em ampere. Ok, agora vamos tentar relacionar essa corrente elétrica com essa velocidade de arrasto dos elétrons. Então, vamos pegar aquele modelinho lá, que eu só estou considerando o movimento de arrasto, e calcular qual é a quantidade de carga que passa numa certa área, vou pegar essa área aqui, ó, por unidade de tempo. Bom, aí a gente pode fazer a seguinte coisa, ó. Imaginando que tem uma certa densidade de elétrons ou cargas aqui nesse material, né, que está se movimentando, a gente pode falar o seguinte, olha, o número de cargas que passa aqui por unidade de tempo é basicamente calculada multiplicando a densidade de elétrons vezes a carga vezes o volume desse cilindro sombreado aqui. Mas por quê? Né? Ó, a gente pode entender dessa maneira aqui. Ó. Vamos pensar aqui que num instante t igual a 0, passou essa carga aqui. Então você começou a contar o tempo. Né? Todas as cargas têm a velocidade constante, elas vão se movimentando. Depois, em ΔT, essa carga que em t igual a 0 estava aqui, ó, passando essa outra superfície, chegou aqui. Né? Beleza. Então, qual é a quantidade de carga que passou entre essa primeira passar e aquela última passar? É exatamente a carga que estava aqui dentro. Então, se eu tomar esse volume aqui, que é o comprimento desse cilindro, qual é o comprimento desse cilindro? Bom, é a velocidade de arrasto vezes o tempo percorrido, né? Então, esse é o comprimento aqui. E multiplicar pela área, eu tenho o volume do cilindro, né? Veja, então, que a quantidade de carga que vai passar vai ser a densidade de elétrons que tem lá dentro, vezes a carga, vezes o volume, densidade vezes volume da quantidade de elétrons, vezes a carga de cada um, eu tenho a quantidade de carga total. O volume desse cilindro é V ΔT vezes a área. Né? Então, essa é uma maneira de eu expressar a carga que atravessa essa área por unidade, num certo tempo ΔT. Se eu quero a corrente, é pegar essa carga e dividir por ΔT, ou seja, vai dar NEVD vezes A. Então, depende do número de portadores, da carga de cada portador. Né? O portador aqui pode ser o elétron, pode ser outra carga, se a corrente não for eletrônica, por exemplo. Tá? A velocidade de arrasto desses elétrons vezes a área. Tá? Então, essa é a ideia de corrente. Beleza. Então, agora a gente pode, por exemplo, fazer algumas continhas interessantes. Vamos pegar um exemplo. Né? Vamos fazer assim, um exemplo, digamos assim, caseiro, que é o seguinte. Vamos calcular qual que seria o tempo necessário, né, para que um elétron, quando eu ligar na tomada lá, né, um elétron saia da tomada e chegue na sua lâmpada lá que está a 5 metros de distância. Tá? Então, você tem lá uma corrente, vamos dizer aqui, de 1 ampere, que vai estabelecer esse fluxo, né? Passa por um fio de cobre de meio milímetro de raio, é um fio de cobre típico, né? E quanto tempo demora para um elétron se mover desde a tomada até uma lâmpada que está a 5 metros? Essa é a nossa pergunta. Tá? Vamos tentar respondê-la. O que eu tenho que fazer para calcular isso? Bom, tem que calcular qual é a velocidade de arrasto dos elétrons, né?
eu tenho a distância total, se eu sei a velocidade, eu calculo o tempo. A primeira coisa é calcular a velocidade de arrasto. Para isso eu vou precisar da densidade de portadores. Se o fio é de cobre, eu vou lá na tabela e vejo que tem 8,45 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Lembra, isso depende do material, né? Depende do tipo de material que você tem. A velocidade de arrasto, então, é a corrente que foi dada, é 1 ampere. Aqui é a densidade, a carga do elétron a gente sabe, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? E a área, né? Que vai ser basicamente π vezes o raio, né? Meio milímetro de raio, πr ao quadrado aqui. Fazendo essa continha, você vai achar que a velocidade de arrasto é 0,1 milímetros por segundo. Eu quero calcular o tempo, vou pegar, né, a distância, que é 5 metros, dividido pela velocidade de arrasto, que é isso aqui, vai dar 13,9 horas. Né? Aí talvez uma coisa que às vezes a gente pode ter um conceito que não está muito correto. A gente imagina que quando eu ligo a tomada, o elétron sai correndo, quase instantaneamente chega lá na lâmpada. Mas não é isso, né? O efeito instantâneo é o efeito do campo elétrico. Quando você ligou a tomada, imediatamente aquele elétron que já está lá na lâmpada sente o campo elétrico e começa a ser arrastado por ele. Então o fluxo de corrente, né, a corrente elétrica, ela é estabelecida e você acende a lâmpada instantaneamente praticamente. Mas o elétron que está na tomada vai demorar 3,9 horas para chegar lá na lâmpada. Tá? É a mesma analogia que você faz quando você tem uma mangueira cheia e você liga a torneira aqui. Imediatamente sai água de lá, mas não necessariamente a molécula de água que estava aqui chega lá instantaneamente. Né? A gente pode pensar então agora no conceito de corrente elétrica como um tipo de fluxo. Né? Aí a questão vem a seguinte, né? Que tipo de fluxo? Tá? Como é que eu defino esse fluxo? Fluxo de quê? Tá? A gente pode pensar, é fluxo de carga. Será que é fluxo de carga mesmo? Né? Será que a gente pode falar nisso? Eu posso pensar em fluxo na definição, por exemplo, como fluxo de calor. Né? A quantidade de energia que atravessa uma certa área por unidade de área, por unidade de tempo. Então, esse conceito de fluxo não é muito legal, porque a carga por unidade de área, por unidade de tempo. Corrente não é isso, é só carga por tempo, não tem área envolvida. Né? E esse tipo de fluxo também é direcional, então esse fluxo normalmente é representado por um vetor. Essa é uma definição de fluxo muito utilizada em fenômenos de transporte. Né? É a quantidade que está fluindo, dividido por área, dividido por tempo, numa certa direção e sentido. Tá? Então essa corrente não pode se identificar isso como fluxo de carga, nesse contexto não é muito legal. Mas se a gente pensar no fluxo, como foi definido lá na lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico é o quê? É o campo elétrico, né, produto escalar do campo elétrico vezes a área, digamos que atravessa uma certa seção transversalmente. Tá? Esse é o fluxo de um vetor, né? E aí você pode generalizar isso para qualquer vetor. Mas que vetor é esse? Se a corrente for esse tipo de fluxo, que vetor que eu estou falando? Então é isso que eu queria discutir com vocês. Vamos voltar aqui então e pensar o seguinte. Eu tenho um vetor, né, que atravessa uma certa área. Eu vou considerar aqui inicialmente que esse vetor atravessa aqui perpendicularmente, ou seja, esse ângulo aqui é 90 graus. Como é que eu defino o fluxo desse vetor? Pensa lá na lei de Gauss, é campo vezes área, né? Módulo do campo vezes a área. Vai ser o módulo do vetor vezes a área. Né? Isso seria o fluxo desse vetor. Então, isso aqui é o fluxo, módulo do vetor, né? E a área. Tá? Vamos pensar na corrente como um fluxo. A expressão para a corrente é essa. Olha, que legal, isso aqui seria o meu fluxo, a corrente. Aqui eu tenho o módulo do vetor, que seria tudo isso, vezes a área transversal. Né? Então, o módulo do vetor que estaria fluindo, dando origem à corrente, seria NE vezes VD. Apareceu VD, mas de todas essas grandezas aqui, a única que é vetorial é VD, é a velocidade de arrasto. Né? Isso aqui, a densidade de portadores do elétron, é escalar. Então, eu posso pensar agora, né, num vetor, né,
Que é NE vezes a velocidade de arrasto. E o módulo desse vetor é basicamente o quê? A corrente dividido pela área. É uma densidade de corrente, né? Então, isso a gente chama de vetor densidade de corrente. Essa grandeza vai ser importante para a gente daqui para frente, tá? Ok. Então, vamos agora considerar um caso em que a área está inclinada em relação à direção do vetor aqui. Então, eu tenho aqui um campo vetorial, né? Tem um vetor aqui, supondo que esse vetor seja constante nessa área, claro. Tá? E agora, a área está inclinada. Vou definir aqui um vetor que é um vetor que está normal a essa área. Tá? Então, esse vetor é normal a essa área e o módulo desse vetor é exatamente o valor da área. Se N aqui seria o vetor normal e eu posso definir um vetor cujo módulo é a área e está na direção desse N. Veja, o fluxo agora, ele não depende de fato da área total, ele vai depender da área efetiva, a área perpendicular que esse vetor está atravessando. Né? Se eu pegar essa superfície aqui, meu vetor está aqui e eu faço aqui, o fluxo tem que ser zero, não tem nada fluindo através daquele elemento. Né? Então agora eu tenho que considerar só a componente de área perpendicular. E essa componente de área eu posso calcular dessa maneira, tomando a área vezes o cosseno de θ. Tá? Então se eu tomar aqui a área vezes o cosseno de θ, multiplicar pelo módulo do vetor, eu tenho o fluxo através daquela área. Tá? Mas né, VA cosseno de θ, se eu imaginar esse vetor aqui A na direção de N, eu tenho que é o produto escalar de V, né, com N vezes A. Porque V escalar N dá exatamente V cosseno de θ, dá essa expressão aqui. Né? Então eu posso definir o fluxo dessa maneira. Ok, vamos voltar lá para o nosso caso novamente. Corrente é o nosso fluxo. O meu vetor que está fluindo, né? Nós já vimos que é o vetor densidade de corrente, e aqui aparece N escalar A. Então, minha corrente é J, produto escalar de N vezes a área. Tá? Então, essa aqui é a minha relação. J, só voltando na definição de J, J igual a NEVD. Isso é igual ao quê? A corrente dividido pela área, a densidade de corrente na direção, esse chapéuzinho aqui representa um vetor que está na direção da velocidade de arrasto. O módulo desse vetor aqui é um versor, né? Tem módulo 1. Ok, e agora vamos sim considerar um caso em que tem uma situação bastante, digamos assim, esdrúxula, né? Esdrúxula não, né? Uma situação mais geral possível. Em que a minha superfície não é uma superfície plana, ela está inclinada em relação ao vetor, no caso aqui eu já vou colocar o vetor densidade de corrente, ele está aqui é o vetor normal nesse ponto, mas aqui o vetor normal é diferente, o vetor de densidade de corrente também, então a situação mais geral possível. Como é que eu vou calcular a corrente através desse cara? Bom, eu posso pegar aqui um pedacinho, se eu pegar um pedacinho, é isso aqui. Isso aqui vai ter uma área que eu vou chamar de dA, né? Eu posso fazer essa área tão pequena quanto eu queira, eu estou fazendo matemática aqui, né? Vou definir aquele vetor normal aqui, a superfície. Aqui vai ser o vetor J, nesse ponto, tá assim, né? E aí eu vou calcular a corrente para esse quadradinho aqui, Corrente para esse quadradinho vai ser J escalar N dA, né? Como aqui envolve um elemento de área, eu vou dizer que isso aqui é um elemento de corrente. Aí como eu obtenho a corrente inteira através dessa superfície maluca aqui? Né? Bom, é simples, basta você agora, simples, né? A definição é simples, basta você agora somar sobre todas as correntes em cada uma desses quadradinhos. Isso significa, na verdade, quando eu faço esse elemento de área bem pequenininho, fazer essa integral aqui, somar sobre a superfície, né? Integral da superfície de J escalarmente dA. Essa é a definição de corrente. E isso é exatamente a definição do fluxo. Lembra lá da lei de Gauss que o fluxo do campo elétrico era E escalar N dA, né? Certo? Então, a mesma coisa, só que o fluxo é de quem? O fluxo agora é do vetor densidade de corrente. Então, isso permite a gente dizer, então, que a corrente elétrica é o fluxo do vetor densidade de corrente através de uma dada superfície. Tá?
Então é esse o fluxo que se trata de corrente elétrica, né? Não é o fluxo de carga. Bom, a convenção e sentido da corrente elétrica. Isso é uma coisa importante, porque daqui a pouco talvez fique meio confuso, que a gente vai, a corrente elétrica vai do positivo para o negativo, mas o movimento do elétron é do negativo para o positivo, e assim por diante, né? Isso é questão de convenção, gente. Normalmente, né, o movimento real dos elétrons, vamos pegar um elétron aqui num condutor, o movimento dele é na direção contrária ao campo elétrico. Quando a gente trata da corrente relacionada ao movimento real dos elétrons, a gente chama de corrente real, né? Representa o movimento de fato dos elétrons, na direção contrária ao campo elétrico. Só que normalmente a gente usa o sentido convencional da corrente, ou seja, é como se você tivesse uma carga positiva se movimentando. E aí a direção da corrente é a mesma direção do campo elétrico. Muitas vezes a gente vai falar, olha, a corrente no circuito, a gente vai definir que a corrente vai do positivo para o negativo, mas isso é convenção, o movimento real dos elétrons é o contrário, se for um metal. É claro que se for uma corrente de cargas positivas, aí é a mesma coisa. Mas se eu estiver falando de cargas elétricas, eu tenho que ter isso em mente, né? O sentido da corrente convencional é contrário ao sentido do movimento dos elétrons. Tá bom a gente ter isso aí em mente. Ok, então agora a gente já definiu legal o que é a tensão e o que é a corrente. Agora vamos tentar relacionar essas coisas. E para isso eu preciso fazer um modelo microscópico da condução elétrica. E vamos pegar o caso mais simples, que é o caso de metais. Esse modelo ele foi desenvolvido pelo Paul Drude em 1900. É um modelo muito simples, né? Muito simples no sentido com poucas conjecturas, né? O movimento é considerado bem simplificado, o movimento dos elétrons, mas dá uns resultados bem interessantes. Então vamos olhar para isso. Então, primeiro, o modelo considera exatamente isso, ó, aquilo que a gente colocou naquela figura inicial. Eu tenho aqui um conjunto de íons da rede, então seriam esses aqui, esses pontos vermelhos. Esses aqui são aqueles átomos que estão fixos e que ficaram positivos porque o elétron que estava ligado a ele, né, a ligação entre ele no metal, entre esses elétrons das últimas camadas no metal e do átomo é muito tênue, então a excitação térmica tirou esses elétrons do metal, então ficou um íon positivo lá, né? Então a rede é imaginada como um conjunto de íons positivos. E os elétrons eles estão se movimentando livremente, né, ali nessa rede de íons positivos. Eventualmente ocorre algumas colisões desses elétrons com esses íons, né? O que o modelo de Drude, então, vai considerar? Nós vamos considerar o seguinte, ó, o campo elétrico, se for aplicado aqui, por exemplo, em uma certa direção, tá? O movimento dos elétrons é no sentido contrário, e as hipóteses do modelo é basicamente o seguinte, ó, os elétrons são independentes, não vamos considerar a interação coulombiana, né? A interação de Coulomb entre os elétrons. Isso a gente vai descartar, não vamos considerar isso. O que quer dizer isso? Quer dizer, na verdade, que a densidade de elétrons aí ela não pode ser muito grande, porque senão um elétron já começa a ver o outro. Então tem que ser, digamos assim, uma densidade pequena de elétrons, que geralmente é uma boa aproximação para a maioria dos metais. O movimento é clássico, né? Então valem as leis de Newton. O Drude considerou que valiam as leis de Newton. É o que ele tinha na época, na verdade, para as leis das mecânicas, para o movimento das partículas, é a lei de Newton. Existe a versão quântica do modelo de Drude? Sim, né? E de fato o resultado dá um pouquinho diferente, mas o modelo clássico é bem apropriado, dá para a gente obter todas as informações que são necessárias. As colisões são aleatórias, então essas colisões ocorrem aleatoriamente, tá? E existe um tempo médio entre essas colisões. É basicamente o seguinte, se eu pegar um elétron aqui, ó, ele está vindo aqui, ó, sofreu uma colisão. Aí ele vai sofrer outra colisão depois de um certo tempo. Mas aí na próxima o tempo é diferente. Então, cada vez que ele sofre uma colisão, o tempo é diferente. E eu estou considerando vários elétrons, então cada um está sofrendo colisões aleatórias aí. Então, esse tempo médio de colisões seria a média de todo, considerando tudo, né? Tanto os vários elétrons como um próprio elétron executando diferentes colisões. E se eu calcular o tempo, a distância média entre as colisões, que é basicamente o que? A velocidade de arrasto vezes esse tempo médio, a gente chama isso de livre caminho médio.
Mas a grandeza importante que a gente vai considerar isso é o tempo médio entre colisões. Tá? Gente, veja que isso aqui é muito parecido, né? Quem lembra lá um pouquinho da termodinâmica de gases, né? Com o quê? Um modelo de gás ideal, né? A gente considerava exatamente essas hipóteses, com a exceção que lá não tinha campo elétrico e não eram partículas carregadas. Então, a inspiração do Drude é claramente o modelo de gás ideal, né? A gente está considerando um gás de elétrons. É exatamente isso que isso aí representa. Bom, então vamos lá, vamos continuar então a ver quais as consequências dessas hipóteses, né? Então, a gente primeiro considerou o seguinte, ó, que entre colisões somente atua a força devida ao campo elétrico externo, certo? Claro, porque sofreu uma colisão, os elétrons não interagem entre si, a única força que ele vai ficar submetida é aquela do campo elétrico que eu apliquei. Como é que é o movimento deles devido a essa força? A força é menos Q vezes E, aí eu uso a segunda lei de Newton, segunda hipótese lá do modelo de Drude, né? Força igual a ma. Isso então vai me dar a aceleração, os elétrons vão ser acelerados por essa força elétrica entre duas colisões, né? Estou olhando aqui entre duas colisões. Então, um movimento uniformemente acelerado na direção do campo elétrico. Esse é o movimento do elétron entre duas colisões. Ok. Agora, então o movimento é basicamente isso. Eu tenho que agora considerar o seguinte. Além do movimento devido ao campo elétrico, do arrasto devido ao campo elétrico, né, que vai dar origem à condução elétrica, à corrente elétrica, a gente tem também um movimento aleatório, um movimento térmico. Então o elétron está vindo lá, ó, numa certa direção, ele está sendo arrastado pelo campo elétrico, na direção do campo elétrico, vamos supor que o campo elétrico esteja aqui, né? Nessa direção aqui, ele está sendo arrastado, mas ao mesmo tempo ele tem um movimento aleatório dele. Aí ele sofre uma colisão, muda a direção da velocidade, sofre outra, muda a direção da velocidade. Ao mesmo tempo que ele vai movendo aleatoriamente, ele vai tendo uma componente de arrasto devido ao campo elétrico. Vamos imaginar que aqui seja um tempo t igual a zero, ele sofreu aqui, e aí você considera que a velocidade devida ao movimento térmico somente, ela está numa certa direção, né? Então vamos pensar que no movimento térmico somente, ela está numa certa direção. Agora vamos combinar esse movimento térmico com o movimento de arrasto. O movimento de arrasto, eu tenho que calcular a velocidade dele nessa direção aqui. Considerando o campo elétrico para cá, a aceleração dele é para cá. Então ele sai de aceleração zero e vem para uma certa velocidade aqui. Sai de velocidade zero, desculpa, vai para uma certa velocidade aqui. Qual é essa velocidade? Bom, eu tenho aceleração, lei de Newton, A vezes T, V igual a T, né? Então, a velocidade aqui vai ser AT, devido ao arrasto, né? Igual a menos E M sobre T, só substituindo o A aqui. Qual que é a velocidade do elétron naquele instante? É a soma das duas coisas, é V de T. Então, ela tem uma componente devido ao movimento térmico, eu estou chamando aqui de V0, mais esse tempo de arrasto. Lembra que eu suponho que depois de uma colisão, o termo de arrasto é zero. Então, você vai calcular a velocidade a partir daquele tempo. Olha só, então, o que é interessante é que essa velocidade do movimento térmico, ela é diferente para cada elétron que você tem no seu metal, no seu condutor, né? Porque é um movimento térmico, então não existe correlação entre a velocidade de um elétron aqui e outro aqui. Todos eles estão se movimentando aleatoriamente. Se eu tirar uma fotografia, eu vejo cada elétron se movimentando em uma direção diferente e sentidos diferentes, né? Então eu tenho uma distribuição de velocidades aleatória. Só que essa daqui não, porque essa daqui o campo elétrico é constante ao longo de todo o metal, a gente está supondo isso, né? Então o movimento de todos os elétrons, a componente de arrasto dos elétrons é igual, né? Tem essa diferença, e essa diferença vai fazer toda a diferença, porque isso vai permitir que a gente calcule a velocidade de arrasto, tá? Considerando então esse tipo de movimento aqui, ó, o arrasto, que seria esse componente, que está representado aqui com azulzinho, e a velocidade aleatória. Cada elétron se move numa direção de sentido diferente aqui, com uma velocidade, né, com módulo, direção e sentidos aleatórios. O que acontece se eu tirar a média desse negócio? Agora, porque o efeito de corrente elétrica é um efeito médio, né? Então, se eu tirar a média desse cara, olha, a componente aleatória, se ela é totalmente aleatória, e a gente está supondo que é, né? A soma de todas as velocidades tem que estar zero, uma soma vetorial, né? Sobra, então, só o movimento de arrasto.
Então, a velocidade de arrasto, que seria esse termo aqui, ó, E, o módulo dela é Ezinho, que é a carga, vezes o valor do campo elétrico dividido pela massa, vezes esse tal. Por que tal aqui? Tal porque basicamente eu estou considerando esse movimento entre duas colisões. O elétron partiu daqui, foi arrastado, colidiu, né? Isso é a velocidade média. Tá? Aí a partir daqui zera de novo, você recalcula tudo e depois toma a média de todo mundo. Então essa é uma expressão para velocidade de arrasto. Veja que eu estou agora calculando em termos de, por exemplo, o campo elétrico que foi aplicado externamente, a carga do elétron, a massa do elétron que são conhecidas, né? A característica térmica do sistema, ela aparece por causa desse tempo entre colisões. Ok. Qual que é a velocidade de arrasto para um fio de cobre? Você calcular, a gente acabou de calcular anteriormente, né? Para um milímetro, é da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo, né? De 0,1 milímetro por segundo que nós calculamos. Ok, e qual é a velocidade de arrasto instantâneo típica? 1,6 vezes 10 a sexta. Então, a velocidade do elétron, por isso que a gente falou anteriormente, você tem que distinguir entre a velocidade de arrasto, que está associada à corrente, e a velocidade térmica. A velocidade térmica é muito maior, 10 ordens de grandeza maior. O elétron está se movimentando muito rápido, mas o efeito de arrasto é muito lento. Por isso que o elétron demora lá 13,9 horas para chegar na lâmpada, né? Porque é o movimento de arrasto que faz isso. O outro é totalmente aleatório. A média da velocidade aleatória é zero. Então agora vamos voltar. Vamos pensar agora na densidade de corrente, tá? O que é a densidade de corrente? Nós vimos lá, né? É o vetor igual a NE vezes VD, que é igual ao módulo dele é I sobre A. Então, NE vezes o módulo de VD é I sobre A, na direção da velocidade de arrasto. Direção e sentido, no versor ali. Vou pegar, agora que eu sei quem é a velocidade de arrasto, vou pegar a expressão, né, que a gente acabou de deduzir lá, substituir aqui. Apareceu esse cara. Agora está aparecendo uma coisa interessante. Por quê? Tá? Então, toda a álgebra que a gente fez até agora, depois vocês podem voltar, olhar com calma, tentar entender cada coisa, mas o mais importante é a gente notar que o que a gente chega é isso aqui. Tá? O que quer dizer isso? Está falando o seguinte, quando eu aplico um campo elétrico, surge uma corrente, ou uma densidade de corrente devido ao arrasto das cargas por esse campo elétrico. Essa densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico. Então, se essa constante de proporcionalidade aqui é grande, eu aplico um campo elétrico, surge uma certa corrente alta. Se essa constante de proporcionalidade é pequena, eu aplico o campo elétrico, a densidade de corrente é pequena. Então, essa constante de proporcionalidade aqui está me dizendo o quão efetivo aquele material é, né, para produzir, para que seja estabelecida uma corrente elétrica a partir da aplicação do campo elétrico. Tem a ver com quão bom condutor aquele material é, né? Quanto maior essa constante, melhor condutor aquele material é. E de fato, nesse modelinho aqui, esse cara aqui a gente chama de condutividade elétrica. Veja que é uma propriedade do material, que legal, porque depende da densidade de portadores, que nós vimos que depende do material, a carga do portador e a massa, depende do tipo de condução de portador de carga que você tiver, e depende desse tempo entre colisões. Então, alguns materiais, esses íons, né, podem estar mais próximos, outros estar mais longe, nesse tempo médio de colisão vai mudar, né? Além disso, a própria velocidade do movimento aleatório pode ser diferente, isso também afeta esse tempo de colisão. Então, isso é uma propriedade intrínseca do sistema. E ela que me diz se o cara vai conduzir bem ou vai conduzir mal, é a condutividade elétrica. Ela é medida nessa unidade aqui, de Siemens por metro. Tá? E aí, gente, aí que vem a coisa interessante, porque agora surgiu essa expressão, que a densidade de corrente, o vetor de densidade de corrente, é igual ao sigma vezes o campo elétrico. Isso é uma lei, né? Por que eu sei que é uma lei? Porque olha só, isso aqui é o quê? Campo elétrico, é causa. Isso aqui é densidade, é consequência. E isso é relacionado através de uma constante, né? Isso é uma lei física.
que me dá a consequência de uma coisa em relação a uma certa causa. Essa lei é bem conhecida, vocês sabem que lei é essa. Talvez não estejam relacionando essa expressão ao nome da lei, né? Mas eu vou fazer algumas considerações, você vai ver que lei que é essa. Vocês, provavelmente a maioria de vocês já conhece, com certeza. Tá? Vamos lá. Então, para fazer isso, vamos considerar agora uma situação macroscópica. Agora eu vou imaginar que eu tenho aqui um condutor. Tá? Então, esse aqui é um fio cilíndrico. Aqui tem uma área de seção transversal, eu apliquei um campo elétrico, estabeleci uma certa corrente. Veja que a corrente aqui está no sentido do campo elétrico, eu estou considerando a corrente convencional. Né? Esse condutor aqui, eu vou pegar um certo comprimento desse condutor, vou chamar de L, né? E vou aplicar entre esse ponto e esse uma diferença de potencial V. De modo que eu posso calcular, o campo elétrico aqui dentro vai ser constante, eu posso calcular esse campo elétrico, né, basicamente como sendo V dividido por L. Lembra, né, o potencial elétrico é a integral de E escalar dL, nesse caso é constante o campo, eu vou dar simplesmente E vezes L. Tá? Então isso aqui é o meu sistema macroscópico. Se eu quiser calcular a corrente, eu vou pegar a minha densidade de corrente que passa aqui, né? Eu estabeleci tenho um campo elétrico, tenho cargas livres, é um metal, então eu tenho uma densidade de corrente, vezes a área, tá? Essa é a definição da corrente, J é I sobre A. Então eu posso escrever o I como sendo sigma vezes E vezes a área. Só usei essa expressão aqui, só peguei o módulo, né? Porque está tudo na mesma direção e sentido aqui. Então eu posso escrever o I como sendo sigma, no lugar do campo elétrico eu vou colocar aquilo lá, ó, V dividido por L, né? Usando a definição de potencial, V sobre L vezes A, de diferença de potencial, né? Isso aqui então é a corrente. Agora eu vou isolar esse V aqui. Se eu isolo esse V, eu tenho que isso aqui é 1 sobre sigma L sobre A. 1 sobre sigma, qual o significado? Sigma é a condutividade, quão bom o material é para conduzir corrente. 1 sobre o sigma é o contrário, o quão ruim ele é para conduzir corrente, né? Especificamente. Então isso a gente chama de resistividade elétrica, né? A unidade disso é o ohm por metro. Então isso aqui é a resistividade elétrica. Olha, apareceu uma coisa interessante, porque olha só, Rho vezes L dividido por A, né? A Rho vezes L dividido por A, bom, provavelmente lá do ensino médio você já sabe o que é isso, né? A famosa formulazinha que a resistência elétrica é a densidade, a resistividade elétrica vezes o comprimento do condutor dividido pela área. É o Rho vezes L sobre A. Então isso nada mais e nada menos do que a resistência elétrica desse meu condutor. E aí se eu substituo aqui pela resistência elétrica, eu fico com a famosa expressão V igual a R vezes I, né? E essa provavelmente todos vocês conhecem, a nossa lei de Ohm. Então isso aqui, gente, e isso aqui é a mesma coisa, é a lei de Ohm. Só que aqui eu estou olhando para a lei de Ohm num ponto de vista mais microscópico da condução elétrica, né? Enquanto que isso aqui é um ponto de vista mais sobre um pedaço daquele material conduzindo a eletricidade pela aplicação a uma diferença de potencial. O Ohm, quando desenvolveu esse tipo de coisa aqui, né, ele chegou que V igual a RI. Né? O que ele não tinha de fato, né, só que isso foi feito, né, para começar, de forma fenomenológica. Ele pegou lá os materiais, aplicou uma certa tensão, ele usava uma pilha de volta, né, para fazer isso. Hoje em dia a gente faz com qualquer pilha ou bateria ou mesmo fonte que você conecta na tomada, naquela época era mais difícil, né? Então você tinha uma pilha de volta lá, aplicava uma tensão, via qual era a corrente e ele chegou disso através do meio fenomenológico. Mas depois ele tentou entender isso, né, a partir de princípios mais básicos e para isso ele usou a ideia de fluxo de calor, né? Corrente e fluxo. Então, toda aquela ideia de transporte em fluxo de calor o homem usou. Mas, de fato, a explicação, né, dessa maneira que eu mostrei para vocês, que ficou com uma explicação definitiva aí da relação entre o que a gente chama hoje de lei de Ohm microscópica, que é isso aqui, e a lei de Ohm macroscópica, ela só apareceu muito tempo depois, né, com o Drude. Os experimentos do Ohm foram mais ou menos de 1850.
Bom, resumindo então, o que a gente tem então, né? Essa figurinha aqui reflete bem o que é a lei de Ohm macroscópica, né? Eu tenho a diferença de potencial empurrando as cargas, eu tenho a corrente passando através de uma região e a resistência elétrica impedindo a passagem de corrente. Então, resistência elétrica é isso, né? E a gente pode associar a resistência elétrica aqui exatamente com aquela questão da resistividade. E a resistividade depende, né, por exemplo, do inverso desse tempo aqui, ó, de colisão desse tempo de colisão que o elétron tem ao longo da rede de íons. Então, quanto menor for esse tempo de colisão, maior é a resistividade, maior vai ser a resistência, né? Então, a gente pode agora entender, realmente tem materiais, tá, que os íons estão mais, digamos assim, empacotados, você tem tempos de colisões menores, né? Então, você tem materiais com maior resistência. Você tem outros materiais que essas colisões são muito mais raras, então aí o tempo de colisão é maior, você tem materiais com menor resistividade, menor resistência. Depende também da densidade de portadores. Agora a gente pode ver aqui de que depende essa resistência elétrica, de quanto portador tem disponível. No material que tem mais portadores, tende a ter uma resistividade menor. Menos portadores, tende a ter uma resistividade maior. Tá? A questão do tempo de colisão é basicamente importante. Por quê? Porque é o seguinte, imagine que você tem um certo material lá, né, que tem uma certa resistividade. Aí você aumenta a temperatura desse material, tá? O que vai acontecer? Bom, aquela velocidade térmica vai ficar maior, em média, né? Você vai ter mais movimento térmico. Se você tem mais movimento térmico, a probabilidade que um elétron encontre lá um íon da rede e colida, ela é o quê? Fica maior, então o tempo entre colisões diminui, né? E o que acontece com a resistividade? Aumenta. Então isso aqui tem muito a ver com a variação da resistividade ou da resistência elétrica com a temperatura. Além disso, essa formulazinha aqui, gente, permite a gente entender um bocado de coisa, né? Entender, ou pelo menos pensar no funcionamento de várias coisas. Por exemplo, eu posso mencionar como é que seria a resistividade de um material semicondutor, o mesmo qual as características dessa resistividade ou da resistência num material supercondutor, né? O que acontece? É mais complicado a física, né? Mas a gente vai usar todos esses caras, a gente vai discutir isso com mais calma em outro vídeo, tá ok? Então, parâmetros importantes aqui, ó, resistividade associada à resistência elétrica e, obviamente, os parâmetros macroscópicos, tensão, corrente e resistência. Só para dar alguns valores aqui, ó, a resistividade do cobre é 10 a menos 8, o alumínio, a resistividade dele é maior. Se eu pegar a borracha, por exemplo, a resistividade é enorme, né? Porque aqui não tem a densidade de portadores N aqui numa borracha, elétrons livres é quase zero, muito pouco, né? Então, por isso que a resistividade é muito, muito grande. Bom, vamos falar então, já que a gente agora sabe um pouquinho de resistividade como função da temperatura, vamos falar um pouquinho da resistência elétrica e a resistividade em função da temperatura. Vamos pensar no metal, né? O comportamento do metal basicamente é esse aqui, ó. A resistividade, ela tem esse comportamento aqui em baixas temperaturas, mas em temperaturas ordinárias, digamos assim, que a gente tem no dia a dia, esse comportamento é praticamente linear, né? A gente pode aproximar muito bem por um comportamento linear. Então a gente pode pensar na resistividade como sendo o seguinte, ó, é ρ0, 1 mais alfa T menos T0. Onde esse ρ0 aqui é a resistividade numa temperatura de referência. Geralmente a gente coloca em 20 graus Celsius. E aí eu posso calcular a resistividade em qualquer temperatura conhecendo esse coeficiente, que é o chamado de coeficiente de temperatura da resistência, né? Então esse coeficiente aqui depende do material, né? Porque depende da resistividade inicial, depende de quando varia com a temperatura e tal. Esse cara aqui, ó, esse coeficiente de temperatura da resistência é que define o quanto o material varia a resistividade como função da temperatura nesse modelo linear. Tá? E a resistência? Bom, a resistência é a mesma coisa, né? Resistividade, se eu sei como varia, eu multiplico pela área pelo comprimento do condutor dividido pela área, eu tenho o quê?
a resistência. Então a resistência varia da mesma coisa, tem um R0, que seria a resistência na temperatura de referência, né, dada por uma coisa desse tipo aqui. E aí a gente pode pensar o seguinte, vamos pensar numa situação em que esse alfa seja muito pequeno, né? Nessa situação, esse termo aqui, ele não contribui. Então eu tenho aqui a resistência elétrica, ela é constante, ela não varia com a temperatura, né? Então se você pega uma faixa de temperatura que você pode desprezar esse termo, né? Você fazer um gráfico, por exemplo, da diferença de potencial aplicada no metal ou no material, né? Como função da resistência, a resistência é constante. Mas veja, nesse gráfico a resistência representa exatamente, ΔV sobre ΔI é o coeficiente angular aqui. Então quer dizer que o coeficiente angular dessa curva ele é constante, vai dar uma reta. Isso é o que a gente chama de material ômico, né? Veja, a lei de Ohm V igual a RI, ela é satisfeita para qualquer valor de corrente. Mas o que tem a ver a corrente com a temperatura? Bom, aqui é V sobre I. O que acontece é que à medida que você aumenta a corrente, a temperatura do material tende a aumentar, porque você tem efeitos térmicos, né? Você aumenta a corrente, você tem mais colisões, você tem mais liberação de energia térmica, tá? Então, aumentou a corrente, a temperatura aumenta. Se a relação entre tensão e corrente se mantém constante, esse material é chamado de ômico. Mas se você for para o caso em que não ocorre isso? Tem materiais, e na verdade uma grande maioria dos materiais, isso acontece. Esse alfa é importante. Então, olhando aqui, por exemplo, para o diagrama V vezes I, eu tenho então que o coeficiente angular aqui vai mudando no tempo, e eu tenho uma curva que se afasta de uma reta. Isso é típico de uma resistência não ômica. Mas peraí, quer dizer que a lei de Ohm não está sendo satisfeita? Na verdade não, né? Porque a lei de Ohm, se eu pegar um ponto específico aqui, determinar a resistência desse ponto, V igual a RI vai ser válido para aquele ponto, assim como para qualquer outro ponto dessa reta. O que acontece é que a resistência em cada ponto vai mudando, né? E a gente, né, por um, digamos assim, exagero de linguagem, chama isso de resistência não ômica. Não quer dizer nada a ver com violação da lei de Ohm, tá? Existem outras razões para esse tipo de coisa acontecer, a não ser além da temperatura, tá? Mas vamos focar na aula de hoje na questão da temperatura, tá? Então vamos mostrar algumas coisas bem interessantes que estão relacionadas com isso para vocês agora. Ok, gente, então a gente viu que uma forma de caracterizar o dispositivo, né, ou o componente, né, é caracterizando qual é o comportamento da diferença de potencial ou da tensão em cima desse dispositivo como função da corrente que nele atravessa, tá? Então a gente pode fazer isso de fato na prática. E é uma maneira que é bem usada quando você fala de circuitos eletrônicos para caracterizar o comportamento de certos dispositivos. Então basicamente o que a gente vai querer, né, é fazer aqui um gráfico da diferença de potencial ou da tensão no dispositivo como função da corrente, tá? Então esse é o nosso objetivo. Para fazer isso, o que eu preciso, né? Primeiro eu preciso alimentar o meu sistema, então eu preciso de uma fonte de alimentação, só que essa fonte de alimentação tem que ser variável, porque eu vou querer medir aqui a tensão como função da corrente e variar essa tensão obtendo qual é a corrente resultante. Então eu vou colocar uma fonte aqui, isso aqui é o símbolo da fonte variável. A gente vai, né, aqui em série, colocar um resistorzinho R de 50 ohms, que eu sei o valor dessa resistência. Qual é o objetivo desse resistor? Né? A gente vai usar isso aqui para determinar qual é a corrente do circuito. Né? Como fazer isso? Bom, se esse circuito está sendo atravessado por uma certa corrente e eu meço a diferença de potencial entre esse ponto e esse aqui, nos terminais desse resistor, essa diferença de potencial é o produto da resistência vezes a corrente. Então, se eu sei qual é a resistência, e eu sei, e eu meço a tensão, eu automaticamente sei qual é a corrente. Você, por que você não colocou aqui um medidor de corrente em série? Poderia ser colocado também, né? Mas geralmente medidas de tensão elas são mais fáceis de ser realizadas. E tem uma razão, né, para o sistema que a gente vai usar. Bom, aí você vem aqui, a gente vai colocar aqui então, né, no meu circuito, aqui eu vou
fechar o circuito, colocar o elemento que eu quero medir a tensão em cima como função da corrente. Então, vou representar aqui por esse elemento aqui e vou medir a diferença de potencial ou a tensão entre esses dois pontos aqui usando um certo voltímetro. Então, eu meço a diferença de potencial, que é a minha medida de tensão, e determino a corrente que passa, que é a mesma corrente que passa aqui, ó, o circuito está em série, usando esse truque aqui, tá? Só que a gente vai fazer isso de um jeito um pouco mais sofisticado. A gente vai usar essa plaquinha de circuito que está mostrada aqui, né? Isso aqui é uma plaquinha de circuito, tá? Que contém tudo isso aqui. Ela tem lá uma fonte de tensão variável, né? Ela tem lá o meu resistor para eu monitorar a corrente, já tem um medidor de tensão em cima desse resistor, tem um medidor aqui de tensão em cima do dispositivo, então eu coloco o meu dispositivo aqui, automaticamente ele vai medir para mim essa diferença de potencial, e variando a tensão da fonte eu posso levantar aquele gráfico. Outra vantagem é que isso aqui é tudo baseado no Arduino, e o Arduino permite que você pegue esse dado e mande para o computador. E o computador automaticamente vai fazer aquele gráfico lá em tempo real para a gente ver, né? Então vamos ver como é que fica isso aí. Ó, o programa que a gente vai usar, né, que vai pegar os dados que estão saindo da plaquinha lá, vai permitir que eu determine a tensão como função da corrente para o dispositivo que eu quiser colocar lá. E eu vou começar, tá, com esse dispositivo aqui. E a gente vai ver as características dele, né? Vamos lá. Vamos começar aqui, eu vou plugar o dispositivo aqui, ó. Um terminal, estou colocando esse carinha aqui no meu circuito, tá? E vou mandar coletar o dado. Opa, olha só, eu tenho uma reta bastante bonita aí, né? Ah, então é um dispositivo ômico, tá? Ah, e qual é a resistência associada a esse dispositivo? Bom, basta eu pegar aqui um ponto de tensão e dividir pela corrente associada. Vou pegar aqui um que dá mais ou menos, ó, 1,5 volts, 30 mA. Isso dá mais ou menos 50 ohms de resistência. E de fato, né, isso aqui, que dispositivo é esse? Tá? Isso aqui é um resistor de 47 ohms. Então, comportamento ômico aí desse resistor. Ok, vou mudar o dispositivo. Então, vou colocar agora outro dispositivo. Aqui, e vou mandar coletar o dado. Tá lá, em vermelhinho. Veja, novamente uma reta. Então, outro dispositivo ômico, né? Então, outro resistor, podemos dizer assim. Qual é a resistência? Vamos pegar alguns valores de referência aqui, mais ou menos, ó. Aqui é mais ou menos 3, né? 3 e pouquinho, tá? Para 15, dividir isso por isso, você vai achar em torno aí de 200 ohms, 200 e poucos ohms. E de fato, né? Isso aqui é um resistor, tá? Cujo valor nominal aqui é de 220 ohms. Vamos para o nosso terceiro dispositivo. Vou pegar outro. Terceiro dispositivo é esse carinha aqui. Tá? Vamos ver qual é o resultado. Mandei coletar. Opa, venha lá acompanhando a linha verde, como se fosse um dispositivo ômico. Opa, a corrente aumentou, o que aconteceu? Então, ele começou em baixa corrente com uma certa resistência, mas essa resistência variou à medida que a corrente foi aumentando. E no final atingiu aqui uma resistência que é praticamente igual à do vermelho aqui. Então, começou mais ou menos com 47 ohms e terminou mais ou menos com 200 e qualquer coisa ohms, né? Então, a resistência está variando como função da corrente. Alguma coisa está fazendo com que a resistência aumente à medida que a corrente aumenta.
tá? E essa coisa é basicamente a temperatura, porque esse dispositivo que eu acabei de coletar para vocês está aqui, é uma lâmpada, né? Então, em baixa corrente, a temperatura é menor, a resistência é menor. À medida que a corrente aumenta, a temperatura da lâmpada aumenta e eu aumento a resistência, né? Então, a gente tem aí esse comportamento que eu acabei de mostrar para vocês. Bacana, né? Bom, gente, uma consequência direta do que a gente acabou de discutir, né? A gente observava quando usava-se aquelas lâmpadas incandescentes, né? Era muito raro você estar lá, por exemplo, olhando para a lâmpada e ela queimar-se do nada. Geralmente o que ocorria é que quando você ligava a lâmpada, ela costumava queimar, né? E a razão disso tem tudo a ver com a dependência da resistência aqui como função da temperatura. Porque antes de você ligar a lâmpada está frio, o filamento de tungstênio está frio. Então ele tem baixa resistência. Assim que você liga a lâmpada, rapidamente essa lâmpada esquenta e varia bastante a resistência, o que quer dizer que a corrente na lâmpada diminui. Então o que a gente espera é que você tenha um pico de corrente, resistência baixa, quando você liga a lâmpada. Só para mostrar isso para vocês mais diretamente, vamos aproveitar aqui o sisteminha de Arduino que já está montado aqui. O que a gente vai fazer é basicamente o seguinte, ó. Vou montar o seguinte circuito, está montado ali, só que o controle das tensões, né, e as medidas de tensão que vão ser feitas no sistema vão ser feitas totalmente via Arduino. O que a gente tem aqui é basicamente uma fonte de 5 volts, né, conhecida, o sistema conhece qual a diferença de potencial que ele aplica, uma chave eletrônica, aqui é um relézinho, então ele pode ligar e desligar essa chave num tempo muito rápido, né? E a gente vai colocar aqui em série uma lampadinha, em série com essa lâmpada a gente tem um resistor. Qual a função desse resistor? A função do resistor ali, né? O que eu quero é medir qual é a corrente na lâmpada como função do tempo ou a tensão na lâmpada como função do tempo. Esse resistor é conhecido, ele tem uma resistência de 50 ohms. A função desse resistor aqui é basicamente o seguinte, o sistema aí do Arduino, ele só tem lá internamente um voltímetro, não mede a corrente diretamente. Mas esse é um truque muito utilizado em eletricidade eletrônica. O que você faz é o seguinte, se eu medir a diferença de potencial aqui, ó, nos terminais de um resistor que eu conheço qual o valor, vou chamar essa diferença de potencial aqui de VR, eu posso determinar a corrente que passa no circuito, né? Quando você vier aqui fechar a chavinha, vai circular uma certa corrente, uma corrente I. Eu posso determinar essa corrente I aqui, simplesmente tomando a razão entre o VR, que o sistema mede para a gente, dividido pela resistência. Então o software automaticamente vai fazer essa conta e me dar qual é a corrente. Isso pode ser feito muito rapidamente, de modo que eu posso monitorar a corrente do meu circuito como função do tempo. Como a corrente que passa no resistor é a mesma corrente da lâmpada, eu monitoro a corrente da lâmpada como função do tempo. Ah, mas eu também vou querer monitorar a resistência da lâmpada como função do tempo. Como é que eu posso fazer isso? Bom, é simples, porque olha só, eu sei qual é a diferença de potencial entre esse ponto e esse, né? É 5 volts. Eu medi quem é esse VR, o sistema mediu para mim, eu simplesmente tomo a diferença de potencial entre esse ponto e esse aqui, né? Vou chamar de VL, V da lâmpada, né? Como sendo 5 volts menos esse VR. Então a gente consegue medir quem é VL, e eu sei qual é a corrente, o sistema determinou a corrente, a razão entre VL e a corrente, lei de Ohm novamente, né? Vai me dar então qual que seria a resistência da lâmpada. Novamente, o sistema consegue fazer isso muito rápido, então eu posso monitorar isso em função do tempo, assim que eu ligo a lâmpada. Tá? Então, basicamente, tá, a gente tem aqui o nosso Arduino, como está mostrado aqui para vocês. Eu já coloquei aqui a lampadinha, então essa daqui seria a lâmpada. Tá? Eu vou acionar lá o programa de medida. Então, aqui está aqui. O que eu vou estar medindo aqui? Ó, a corrente como função do tempo, tá? Que vai circular nessa lampadinha aqui. Vamos ver o que acontece. Tá? Vamos lá, vou mandar coletar. Olha lá. Você viu que a lâmpada brilhou imediatamente quando eu liguei, porque a corrente foi alta, né?
E aqui é o comportamento da corrente como função do tempo. Você vê que a corrente vai diminuindo até ficar constante, né? Ela tende a um valor constante aqui. Então, esse é o comportamento. Ó. Inicialmente, a corrente vai lá em cima e cai, né, para o valor de trabalho, o valor constante. Eu posso também graficar a resistência. Olha só, a resistência aqui, ó, ela começa num valor aqui em torno de 20 ohms. E quando ela entra no regime de trabalho, né, quando ela fica constante aqui, ela é 160 ohms. Então, veja o grau de variação da resistência simplesmente pelo aquecimento da lâmpada à medida que ela entra em regime de trabalho. Aqui tem outro gráfico que a gente pode fazer, que é esse gráfico aqui, ó, da temperatura pelo tempo. Como é que eu sei a temperatura da lâmpada? A gente pode saber isso porque o comportamento do tungstênio, né, ou da resistência do filamento de tungstênio como função da temperatura é conhecido. Então, se eu sei qual é a resistência, se eu meço a resistência como função do tempo, eu posso determinar qual é a temperatura do filamento, né? Pensa aí um pouquinho antes de eu mostrar o gráfico para vocês. Qual é o valor de faixa de temperatura que vocês esperam para uma lâmpada de filamento dessa pequenininha aqui, ó? Nem brilhou muito, certo? Um filamentozinho de tungstênio aí. Pensaram? Tá? Vamos ver se a gente acerta a ordem de grandeza. Olha só, a temperatura inicial ali está em torno aí de 20 graus Celsius, que era a temperatura ambiente, né? Isso aumenta para um valor maior que 1000 kelvins aqui, né? Que é quase a mesma coisa de graus Celsius aqui nesse caso. Então, 1000 kelvins, a gente tem uma temperatura superior a 1000 kelvins, mais de 1000 graus a temperatura desse filamento. De fato, se você olhar para essas temperaturas aí, desculpem, de fato, se você olhar para essa lâmpada incandescente que você usa na sua casa, né, ou pelo menos que se usava, né, a temperatura de trabalho dela é em torno de 3000 graus Celsius. Né? Então é uma temperatura bastante alta. E tem que ser, porque é nessa temperatura em que você realmente tem a emissão, né, em forma de energia luminosa. Bom, gente, então, ó, tudo que a gente viu até agora, né, permite concluir a gente que a resistência elétrica de uma lâmpada é altamente dependente da temperatura, tá? Agora eu queria fazer mais uma demonstraçãozinha com vocês, né, para a gente ver esse efeito, digamos assim, num aparato um pouco mais simples, tá? Então o que a gente vai montar é o seguinte, olha só. Vamos apagar aqui. O que a gente vai montar é o seguinte. Eu vou alimentar o meu circuito com uma bateria, né, de 12 volts. Tá? Então aqui eu vou aplicar 12 volts na minha bateria. Aí aqui a gente vai colocar duas lâmpadas, tá, em série. E alimentar então essas duas lâmpadas com a minha bateria. Só que eu vou fazer o seguinte, essa lâmpada ela vai estar encapsulada, vou representar dessa maneira aqui. Então, vai estar circulando uma certa corrente nesse meu circuito. Tá? A resistência das duas lâmpadas é tal que a corrente vai ser baixa. Só que uma lâmpada vai estar encapsulada e a outra não, a gente tirou, né, digamos, o bulbo da lâmpada, então o filamento está exposto ao ar. Tá? A pergunta é, o que acontece quando eu assoprar aqui? Certo? Então, vou jogar ar frio aqui nesse filamento, que vai estar passando corrente, ele está numa certa temperatura. O que acontece com a corrente total do circuito? Né? E a gente pode ver o que acontece com a corrente total do circuito olhando o brilho dessa lâmpada, porque o brilho da lâmpada é proporcional à corrente que passa. Então, se a corrente aumentar, eu vejo a lâmpada brilhar mais. Se a corrente diminuir, eu vejo a lâmpada brilhar menos. E o sisteminha que a gente tem para mostrar para vocês está aqui, ó, em cima da bancada, tá? Então o que a gente tem aqui é a minha bateria, que o polo, os dois polos da bateria, ligado em uma das lâmpadas. Veja, essa parte aqui, tá? Não dá para você ver direito, mas isso aqui eu tenho um filamento bem fininho aqui que está exposto. Em série eu tenho essa outra lampadinha aqui. Essa é essa lâmpada que está encapsulada, tá? Então, aqui nem está aparecendo, mas o sistema já está ligado, já está passando corrente. Essa lâmpada está brilhando, mas está bem pouquinho, você não consegue ver
muito bem. Olha o que acontece quando eu assopro aquele filamento lá, né? Quando eu assoprar aqui, eu vou esfriar esse filamento. Olha só. A lâmpada acendeu porque aumentou a corrente no circuito. E é mais interessante ainda se eu assoprar com diferente intensidade, porque quanto mais forte eu assoprar, maior vai ser o resfriamento desse filamento, a resistência dele vai diminuir e a corrente no circuito vai ser maior ainda. Então, se eu soprar fraquinho, ó, você vê essa lâmpada aqui brilhando um pouquinho. Agora, se eu soprar forte, aumenta bastante o brilho da lâmpada. Né? Então, esse sisteminha é interessante. Por quê? Porque esse sistema tem uma aplicação muito importante, né? Em automóveis, inclusive. Tá? A gente pode usar esse sisteminha como o que o pessoal chama de medidor de fluxo de ar. E no automóvel tem uma coisa desse tipo, né? Você tem aqui, ó, você precisa regular, saber qual é o fluxo de ar que vai para o motor, para você regular a mistura entre combustível e ar, para fazer com que essa mistura seja mais eficiente e melhore o rendimento do carro, tá? Então o que você faz? Você tem aqui o ar passando por um filtro, e aí ele passa aqui, né, em inglês esse cara chama Mass Airflow Sensor, por esse sensor, e esse sensor é simplesmente, como você está colocado aqui, ó, no detalhe, um fiozinho, um filamentozinho, né? Quando o ar passa aqui nesse filamento, tá, ele muda a resistência do filamento, então provoca uma alteração na corrente, e essa alteração depende do fluxo do ar. Como você tem uma calibração entre o fluxo do ar e a corrente que passa no filamento, né? Você pode fazer essa calibração, você pode determinar qual é o fluxo do ar simplesmente através do monitoramento dessa corrente, né? Então isso aqui está presente em todos os carros lá, é um sensor de fluxo baseado nesse fenômeno de dependência da resistência elétrica com a temperatura. Pessoal, se vocês quiserem saber mais também sobre esse tópico que a gente discutiu aí, tem lá também um vídeo lá do Oficiência do professor Luiz Antônio, né, sobre dependência da resistência elétrica com a temperatura. Lá vocês vão inclusive achar mais detalhes sobre como é que esse sistema do Arduino funciona, né, da interface desse cara com o Excel e tudo mais. De fato, esse site aqui é bem interessante, que você vai achar basicamente tudo que você queria saber sobre física, mas não sabia onde encontrar. Você tem lá desde o funcionamento de uma panela de pressão, até como funciona um FTIR, ou um laser, né? Então vale a pena visitar o site lá. Bom, vamos então agora terminar com o sumário que nós acabamos de discutir, tá? A gente fez então a definição de tensão elétrica, diferença de potencial, a relação entre tensão elétrica e variação de energia potencial, os conceitos envolvidos aí básicos no funcionamento de uma bateria, definição de corrente e resistência elétrica, o modelo de condução de elétrica em metais, lá o modelo de Drude, a relação entre corrente, resistência elétrica e tensão elétrica, a lei de Ohm, né, como é que o modelo de Drude também está relacionado com a lei de Ohm, tá? E finalmente o comportamento da resistência elétrica como função da temperatura. Bom, o assunto é complexo, mas basicamente eu acho que envolve uma boa quantidade de conhecimento que é importante a gente ter para depois entender fenômenos mais, digamos assim, elaborados envolvendo eletricidade e magnetismo. A bibliografia básica, né, que foi baseada nessa videoaula, está listado aqui. A gente tem lá os 3 livros de física básica, 4 livros de física básica, né, o livro do Tipler, o do Raymond Searle e Dewitt, o do Sears Zemansky e o livro do Moisés Nussenswein. Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado da videoaula e bom trabalho aí nos estudos que vocês vão fazer a partir de agora.